Em todo o caminho dos arcanos maiores, eu também sempre faço a correlação dos arcanos maiores e a numerologia. Uma numerologia que é do tipo esotérica, ela não é pitagórica em si, apesar de estar sentadinha na numerologia pitagórica, mas ela tem um olhar diferente, né? Então a gente tem que lembrar que nos arcanos maiores eu sigo com os primeiros 9 como números inteiros, números principais e como os 9 primeiros arcanos que cabem dentro do meu corpo físico, porque eu tenho 7 chakras físicos e mais 2 extrafísicos, e tem quem os ache dentro da gente por conta das glândulas no cérebro. Bom, então a gente teria 9 passos importantes, inteiros e sem nenhum tipo de interferência. Logo depois vem os arcanos probatórios, começam as provas, as lições, as aprendizagens, os caminhos depurativos. E sim, do arcano 10 até o arcano 22, para quem vai para 22, 21 para quem vai para 21, que aí existem as divergências da modernidade, ou adaptações, ou crescimentos, enfim. Então, nesse olhar numerológico, quando eu vou de 1 a 9, eu estou olhando os primeiros 9 números com tudo que eles têm deles mesmos, sem emprestar nada de ninguém. Quando eu começo no 10, eu já estou com o número 1 junto com o número 0. Isso significa o mago e o louco juntos, conversando. Como é que é um mago conversando com um louco? Já não é a mesma coisa do mago sozinho lá na frente. Então eu apelidei, entre aspas, né, de ser o número sombra. E aí a pergunta, né, que eu achei que uma pergunta super bacana mesmo, porque a pergunta é, Fernanda, a soma a partir do 10 é só no negativo? Então, eu não gosto do negativo em geral, eu sou uma pessoa que gosta de olhar positivamente, mas em geral, quando eu faço a redução teosófica, o que eu tenho atrás do 10? Eu tenho o velho mago, mas é um mago adulterado ou modificado ou amplificado pelo que está na frente com ele, casadinho com ele. Quem é? O louco. Então já não é um mago com a mesma qualidade do primeiro mago, todo poderoso, todo alquímico, os 4 elementos, a bancada alquimista, uma lógica, né? A lemniscata na cabeça. Não, a gente só tem a roda, as 3 moiras, o passado, o presente e o futuro, e o imponderável, e a vida que segue. Não, então, mudou, né? Não é a mesma coisa. Então, esse mago pode sim, e em geral vai estar, meio perdido ou meio tentando se adaptar às modificações que o louco traz, gerando mobilidade e inovação, aventura. Às vezes essa aventura é legal, às vezes ela não é tão legal. Que é o que me perguntaram. Então, a carta 10, a roda da fortuna, não é o que está em cima vai para baixo, que vai embaixo vai para cima? Então, a gente também não pode ser um revés? Perto de cartas negativas, ou numa posição como barreira ou negativa, sim, ela pode ser. Então, quando eu faço as somas, esses anos todos, eu prefiro achar ou perceber que esse arcano de fundo agora, ele sim é uma sombra, né? Então, aí eu vou conseguir falar do negativo do mago. Aonde? Na carta da roda da fortuna. Então, qual pode ser meu erro no negativo do mago? Né? Pode ser a mentira, pode ser o engodo, pode ser o engano. E aí sucessivamente. 11 da força. Lembrem, eu sigo, na numerologia, eu sigo primordialmente o olhar do de Marselha, tá? Pode fazer de outro jeito, tudo bem, mas a força é 11 e a justiça é 8, tá? Então vamos para mim, só para deixar esse contrato, esse trato entre eu e vocês, não tô desqualificando ninguém por isso não, é o que eu escolhi fazer. Então, assim, quando eu tenho 11, essa sacerdotisa que está atrás da minha gangorra, do meu cabo de guerra, ou dessa disputa de energias e de forças, ela pode ser muito negativa, sim senhor, porque ela não quer fazer nada.
ela quer ficar lá meditando, orando, intuindo, é sem movimento, então falta energia. Então, qual pode ser a saída negativa da carta da força? É eu ficar estagnado, parado, paralisado, ou só orando. Mas tá bom, vamos pensar no lado positivo. A saída, né, o ralo da carta 11, então, é a sacerdotisa. Tá, então vamos pensar que a pessoa pode estar preferindo, num cabo de guerra e num momento de muita tensão, ir para um mosteiro, retiros espirituais, budismo, talvez, e talvez seja uma coisa legal de fazer, né? Pode ser uma saída. Então, não exatamente eu vou já sentenciar, crucificar essa sombra como sendo uma coisa preponderantemente do mal. Ela tende a um movimento negativo, mas talvez para sobreviver à tensão da carta da força, você ser uma sacerdotisa pode ser útil. Eu vou ter que exercitar paciência, intuição, oração, aceitação, pode ser que seja útil, tá? Então, tudo também, o tarólogo tem que se despir, na minha opinião, tá? Da querência ou da vontade de salvar o outro consulente, de saber tudo sobre o consulente, né? Você tem que aprender a ter um grande jogo de conversa, porque o bom tarô, na minha experiência de vida, é o tarô onde eu converso com a pessoa e vou tentando fazer com que ela pense por ela mesma, pela vida dela e tome novas decisões. Claro, nem todo mundo está afim disso. Então, muitas vezes eu vou olhar o que tem em volta, muitas vezes eu vou garimpar o que está ali em volta. Se tem muita carta boa em volta dessa 11 ou 12, o dependurado. Como é que a gente faz com o dependurado? Né? Ele já é um cara difícil, né? Então, e o que tem atrás? Porque quando me tiram todas as possibilidades, principalmente as materiais, mas podem ser outras também, e me deixam totalmente despido, totalmente sem força, né? Na resignação, pendurado lá pelo pé. Então, já é uma carta negativa, certo? Então, qual é a sombra? A imperatriz. Cara, se essa imperatriz continuar na imperatriz, num momento de dependurado, sofrimento. Sofrimento. Eu abri mão da minha casa, sofrimento. Abri mão do meu parceiro, sofrimento. Abri mão do meu status, sofrimento. Abri mão do meu emprego, da minha loja, sofrimento. E aí, se eu não consigo ter um lugar, qual é a tendência dessa imperatriz? É de apego, é de muito alarde, é de não dar certo, não aceito, né? Me faz lembrar que às vezes uma imperatriz possa romper com a vida, né? Então, essa é uma imperatriz negativa. Eu vou ter que olhar na literatura o que é uma imperatriz negativa, porque é nesse momento que eu preciso falar dela. Eu preciso lembrar a pessoa que esse lugar onde ela está, raivoso, cheia de raiva mesmo, de estar sendo tirada, tomada, né, despida das coisas que ela aprendeu a dar valor materialmente, materialista, a imperatriz assim se ela ficar só aí, ela vai ficar remoendo fel, remoendo coisas ruins, vai acabar adoecendo do fígado, né? Então, que tal, se eu conseguir conversar com ela de que ela é a senhora da gestação, da criação, que ela pode fazer coisas novas, que ela pode sair com uma novidade. Eu tenho que procurar lá dentro da pessoa essa imperatriz positiva, mas que tá tudo virado no ovo, vai tá, né? Então, sim, na minha experiência pessoal, na minha vida pessoal, lendo cartas, a redução teosófica, principalmente, né, das cartas decimais, então vai do 10 e vai até o 22, em geral vai mostrar do lado de lá não aquilo que é o melhor para, mas que é a redução de. Então veja, quando a gente põe, por exemplo, 21, a carta do mundo, uma carta maravilhosa, uma carta positiva, o que pode reduzir?
essa carta. É eu achar que só vale o que é maravilhoso para a Rainha Elizabeth. Que só vale aquilo que é, não sei quem seja hoje, o ícone da moda, do poder, da beleza, da glória, do sucesso. E aí eu não valho nada, né? Então tem um lugar aí no 21 que é de se libertar, é libertário, né? Então o que eu tenho que me libertar? Dessa coisa mais pequenininha, o olhar pequeno do número 3, da Imperatriz. Agora, eu continuo gerando, gestando, cuidando, ampliando. Sim, a própria carta 21 amplia, solta, abre, gera, comunica, né? Então, essa coisa, assim, é só no negativo. Eu não gosto de só nada, não gosto de só ninguém, né? Eu acho que todo mundo tinha que andar acompanhado de algo ou de alguém, ou de si mesmo, né? Da sua própria criança interna e andar feliz, parceirizado. Sou muito do 2 nesse sentido. Então, sempre a delicadeza de, ao reduzir, perceber que esse número que nasce dessa redução do 10 até o 21 traz um número fragilizado. Eu prefiro colocar assim. É como se o arquétipo aí, ele não está no seu melhor, ele está num lugar de fragilidade. Então, eu preciso conversar para ver se realmente esse arquétipo está num bom lugar, quais são as cartas que estão em volta. Então, pode ser uma sugestão de remédio, de saída, de possibilidades. Pode ser que não, e que eu tenha que virar para essa pessoa e dizer assim, seja menos vaidosa, né? Abandona de ser tudo virado para você, mas você e você também. Porque isso tanto a Imperatriz e é muito mais, quanto o próprio Imperador, né? Eles são muito voltados para o seu próprio umbigo. Então, dá para você abrir um pouquinho a mente, comunicar-se um pouco, olhar um pouco para a vida. Tá? Então, respondendo a uma pergunta que ficou aqui no canal, eu ainda vou garimpar, ver se eu esqueci alguma para trás, espero que não, né? E não se acanhem de fazer, às vezes, a pergunta de novo, se ela não foi respondida ainda. Então, por enquanto, gratidão. Ah, aquela historinha de sempre, né? Vai lá no canal, diz ok, se gostou, se inscreve, vamos continuar tarologando, tá? Prazerzão de ter aqui.